Imagine pagar milhares de dólares por um ingresso para realizar o maior sonho da sua vida, ver uma corrida de Fórmula 1. Você vê os melhores pilotos do mundo chegando, sente o rugido dos motores e sua emoção está no auge. Mas bem na hora em que a corrida está prestes a começar, algo te deixa em choque. Não vai ter corrida, pelo menos não como você esperava. O que prometia ser uma batalha épica entre Fernando Alonso, Kimi Raikkonen e Michael Schumacher, se transformou em um desfile patético de apenas 6 carros pelo circuito de Indianápolis. Como você reagiria ao saber que não foi apenas um acidente do destino? Todos aqueles que usam Michelin estão voltando para suas garagens. É a corrida mais estranha. Mas foi resultado de decisões burocráticas absurdas por parte da organização, a ganância de uma equipe e um erro catastrófico de um fornecedor de pneus. Tudo isso culminou na maior vergonha da história. Ao longo dos anos, a Fórmula 1 foi testemunha de escândalos inesquecíveis. Mas o que fizeram com as 130 mil pessoas que foram a Indianápolis não tem e nunca terá comparação. Então, como algo tão terrível pôde acontecer? Poderia ter sido evitado? Quem foram os verdadeiros responsáveis? Fique até o final, porque hoje você vai descobrir como uma combinação de decisões absurdas, egos desmedidos e erros fatais transformaram Indianápolis no dia mais vergonhoso da história da Fórmula 1. Para entender o maior desastre da Fórmula 1, precisamos voltar a alguns anos. O Grande Prêmio dos Estados Unidos voltou ao calendário no ano 2000 e o palco escolhido foi o icônico Indianapolis Motor Speedway. Esse circuito, carregado de história e tradição no automobilismo norte-americano, prometia grandes espetáculos. Essa corrida costumava acontecer em setembro, mas para 2024 o calendário mudou e a data foi antecipada para o verão. Por isso a corrida aconteceu com temperaturas mais altas. O Grande Prêmio daquele ano foi o primeiro sinal de que algo não estava certo e de que um desastre poderia acontecer a qualquer momento. A edição de 2004 foi um caos total. Apenas 9 carros conseguiram cruzar a linha de chegada, com uma vitória de Michael Schumacher e mais uma dobradinha para a Ferrari, algo que já era quase um costume naquele ano. No entanto, a curva peraltada, o grande atrativo de Indianápolis, começou a mostrar seu lado mais perigoso. Os carros atingiam sua velocidade máxima enquanto aceleravam ao máximo, mas essa curva não conseguia suportar isso. Os principais incidentes da corrida envolveram Fernando Alonso e Ralf Schumacher. Primeiro, o pneu traseiro direito de Fernando Alonso explodiu bem no final da reta principal e aconteceu o seguinte. Fernando Alonso escapa ileso depois de passar por cima restos na pista. Isso fez com que o piloto espanhol perdesse o controle do seu carro e batesse violentamente contra as placas de publicidade fora da pista. Mas o pior ainda estava por vir. Algumas voltas depois, Ralf Schumacher sofreu um acidente assustador. Sua Williams perdeu o controle em alta velocidade quando o pneu traseiro falhou ao sair da curva 13, resultando nisso. Ralf Schumacher bate com força o muro externo da curva 13 inclinada. O monoposto girou bruscamente e bateu de costas contra o muro enquanto deslizava destruído pela reta principal. O impacto deixou o público e as equipes em choque. Ralf não conseguia sair do carro por seus próprios meios e a tensão no ambiente era insuportável. Finalmente, os serviços de emergência conseguiram retirá-lo do carro e o levaram para um hospital. O piloto alemão sofreu uma contusão e 2 fraturas leves na coluna, lesões que o mantiveram fora da Fórmula 1 por 6 corridas. Por outro lado, atualmente há um único fornecedor oficial de pneus para todos os carros do grid. No entanto, em 2004 não era assim. A Fórmula 1 tinha 2 fornecedores, Michelin e Bridgestone, que estavam em uma constante e feroz competição para mostrar qual era superior. Curiosamente, tanto Fernando Alonso quanto Ralf Schumacher usavam pneus Michelin, isso já deveria ter levantado preocupações, certo? Embora alguns tenham questionado a confiabilidade dos pneus Michelin, a explicação mais aceita naquele momento, os acidentes ocorreram devido a destroços de carros de uma corrida cheia de incidentes e abandonos. Seja como for, o ocorrido em 2004 foi um claro presságio do que viria no ano seguinte. Um ano depois, a Fórmula 1 voltou a Indianápolis e, embora naquele momento ninguém soubesse, estavam prestes a protagonizar o maior escândalo de sua história.
Para o Grande Prêmio, a pista já estava diferente, pois foi recapeada para as 500 milhas de Indianápolis realizadas em maio. E a Firestone, fornecedora de pneus na IndyCar, havia alertado sobre um desgaste incomum nessa superfície. Enquanto isso, na Fórmula 1, a guerra entre os fornecedores de pneus estava em seu ponto mais crítico. A Michelin equipava 7 equipes: Honda, Renault, Williams, McLaren, Sauber, Red Bull e Toyota. A Bridgestone, por sua vez, fornecia pneus para apenas 3: Ferrari, Jordan e Minardi. Esse dado, como veremos, foi crucial. Além disso, as regras dos pneus mudaram muito naquele ano, com Ferrari e Bridgestone dominando em 2004, tanto que a Federação Internacional de Automobilismo decidiu introduzir uma nova regra para freá-los. As equipes tinham que completar toda a corrida com um único jogo de pneus e só podiam parar nos boxes para reabastecimento. A mudança funcionou. A Ferrari perdeu competitividade e as equipes que usavam pneus Michelin, como a Renault e a McLaren, passaram à frente. Mas essa regra e o desespero da Ferrari para voltar aos bons resultados também foram fatores cruciais no que estava prestes a acontecer. A sorte de Ralf Schumacher em Indianápolis foi a mesma do ano anterior. Na curva inclinada, o pneu traseiro dele estourou de forma inesperada e o carro bateu violentamente contra o muro em alta velocidade. Ralf Schumacher bate contra o muro na curva 13 devido a outra falha do pneu traseiro esquerdo. Mas esse não foi um caso isolado. Seu substituto, Ricardo Zonta, também sofreu falhas nos pneus durante a mesma sessão. O Toyota de Ricardo Zonta sofre uma falha no pneu e roda para fora da pista no treino de sexta-feira. Outros carros com Michelin também começaram a ter furos parecidos. A preocupação aumentou rapidamente e o fornecedor francês identificou o problema. A combinação do reasfaltamento, da inclinação e das altas velocidades na curva inclinada gerava um estresse máximo em seus pneus. Embora a Michelin tenha assegurado que as simulações haviam considerado a inclinação da curva, nunca foram realizados testes na pista. Um erro crítico. O fornecedor de pneus tentou levar compostos de emergência para o circuito, mas os problemas persistiram. Após as sessões de sexta-feira, desesperados, Pierre Dupasquier e Nick Shorrock, da Michelin, enviaram uma carta para Charlie Whitten, diretor da Federação Internacional de Automobilismo, admitiram que não podiam garantir a segurança de seus pneus na curva 13, e que, sem uma redução de velocidade nessa área, eles não durariam mais de 10 voltas. Enquanto isso, as equipes com pneus Bridgestone não enfrentavam os mesmos problemas. O motivo: a Bridgestone usou dados da Firestone, sua subsidiária americana. Já havia testado o circuito após o recapeamento, como mencionei no início do vídeo. Optaram por pneus mais duros, sacrificando um pouco de velocidade, mas garantindo durabilidade. Michelin, por outro lado, chegou sem dados prévios e com compostos incapazes de suportar as exigências do circuito. Apesar de tudo, a classificação de sábado aconteceu normalmente. Jarno Trulli, com sua Toyota, conquistou a pole position, mas a tensão continuava aumentando e o verdadeiro caos estava prestes a explodir. A Michelin já havia admitido que não podia garantir que seus pneus aguentariam mais de 10 voltas. Então, o que iria acontecer? Como seria gerenciada uma situação com 70% do grid? Dependia de um fornecedor que não podia garantir a segurança de seus carros? Antes de responder a essas perguntas, inscreva-se. A situação parecia péssima e tudo indicava que estava caminhando para um desastre. A preocupação tomava conta das equipes que usavam pneus Michelin enquanto o tempo se esgotava. Os diretores da marca francesa estavam desesperados e, diante da gravidade do assunto, convocaram uma reunião de emergência na manhã de domingo para decidir o que fazer com a corrida. No domingo, 19 de junho de 2005, às 10 da manhã, foi realizada uma reunião crucial. Participaram Tony George, presidente do circuito, e representantes da Michelin. Bernie Ecclestone, os diretores de todas as equipes e os representantes da Michelin para cada escuderia. O único que não compareceu foi John Todd, diretor da Ferrari, a principal equipe que sairia beneficiada dessa situação. Nessa reunião de emergência foram discutidas várias possibilidades. Entre as propostas estavam limitar a velocidade na curva 13 e parar nos boxes a cada 10 voltas, ou instalar uma chicane improvisada antes dessa curva. 9 das 10 equipes aceitaram a opção da chicane, a única que se recusou, obviamente, foi a Ferrari.
Por sua vez, a Federação Internacional de Automobilismo também rejeitou essa proposta, argumentando que uma mudança tão significativa no traçado requeria testes rigorosos e mais tempo para garantir a segurança. Além disso, mencionaram que o estado de Indiana poderia ter tomado ações legais contra a Federação Internacional de Automobilismo se algo desse errado, complicando ainda mais a situação. Surgiu então uma última alternativa: realizar a corrida como um evento não válido para pontuação, com o objetivo de oferecer um espetáculo para os 130 mil fãs que haviam pago o ingresso e os milhões de pessoas que assistiriam pela televisão. Mas quando a ideia chegou a Max Mosley, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, a resposta foi contundente. Mosley não apenas rejeitou a proposta, mas também ameaçou encerrar todas as atividades afiliadas à Federação Internacional de Automobilismo na América do Norte, se uma corrida fosse realizada de forma extraoficial. Sua ira foi tamanha que essa possibilidade foi descartada instantaneamente. Sem nenhum acordo sobre o que deveria ser feito, a hora da corrida estava cada vez mais próxima. As equipes arriscariam a segurança de seus pilotos? O Grande Prêmio dos Estados Unidos seria cancelado? A Federação Internacional de Automobilismo finalmente cederia a alguma das opções? O que aconteceu depois marcou o início da maior vergonha da história da Fórmula 1. A corrida estava prestes a começar, mas não havia um acordo. Equipes da Michelin vão para o grid até que haja uma decisão final. Por isso, a tensão era palpável em todo o circuito. Sem solução à vista, a Michelin tomou uma decisão drástica. Anunciou que os carros com seus pneus não competiriam, alegando que não podiam garantir a segurança dos pilotos. Finalmente, diante da falta de consenso entre as equipes, a pressão dos pilotos e as ameaças da Federação Internacional de Automobilismo, chegou o momento da corrida. O circuito estava lotado de fãs empolgados, ansiosos para aproveitar o incrível espetáculo da Fórmula 1, sem imaginar o que estavam prestes a presenciar. Os carros se alinharam no grid de largada, como determina o protocolo. Jarno Trulli, com seu Toyota, liderou a fila na volta de formação. Então parecia que a corrida começaria normalmente, mas essa ilusão durou pouco. Quando os carros passaram pela última curva, 14 deles entraram nos boxes e abandonaram a competição em um ato extremamente confuso e nunca antes visto. Todos os carros com Michelin retornam aos seus boxes. Os mecânicos da Renault, Toyota, McLaren, Honda, Williams, Sauber e Red Bull esperavam seus carros para retirá-los antes mesmo que a corrida começasse. O público nas arquibancadas não podia acreditar no que via e os milhões de espectadores em frente à televisão estavam igualmente perplexos. Na reta principal de Indianápolis restaram apenas 6 carros, 2 Ferrari, 2 Jordan e 2 Minardi. E o que eles tinham em comum? Nenhum deles usava pneus Michelin, e sim Bridgestone. Assim começou a corrida. É a corrida mais estranha e começa agora! Previsivelmente, Michael Schumacher lidera, seguido por Rubens Barrichello, os 2 Jordan. Eles estão travando uma batalha com os Minardi. A largada aconteceu apenas com 6 carros e com uma vantagem claríssima dos 2 Ferrari em relação às duas equipes mais fracas do grid. E o que deveria ter sido um grande espetáculo se transformou em uma piada. A indignação foi total. O público passou do espanto à ira rapidamente. Por isso as vaias, insultos e cartazes improvisados inundaram as arquibancadas. O descontentamento só aumentava e as câmeras não paravam de mostrar torcedores enfurecidos, exigindo o fim de tamanha humilhação para a Fórmula 1. A situação foi tão insólita que alguns espectadores começaram a jogar garrafas de água na pista. Rubens Barrichello, em sua Ferrari, teve que desviar de vários objetos e chegou a passar por cima de alguns. A confusão era total, ninguém entendia o que estava acontecendo. O nível de vergonha foi tanto que algumas emissoras de televisão, como a Telecinco, decidiram cortar a transmissão em sinal de protesto. Isso não é uma corrida, na verdade, isso são simplesmente 6 carros dando voltas. Não queremos entediar vocês com esse espetáculo e por isso vamos colocar aqui um ponto e seguido. Enquanto isso, milhares de fãs enfurecidos abandonaram o circuito antes que 3 voltas fossem completadas e exigiram reembolso nas bilheterias. A polícia e o pessoal de segurança mal conseguiam conter a ira do público. Na pista, as Ferraris de Michael Schumacher e Rubens Barrichello passearam tranquilamente durante 73 voltas, ignorando completamente o caos que acontecia ao seu redor. No entanto, para os 2 pilotos da Jordan, Thiago Monteiro e Narain Karthikeyan, esse foi o momento de suas vidas. A oportunidade única de subir ao pódio da Fórmula 1 estava diante deles.
Finalmente, Thiago Monteiro conseguiu terminar em terceiro, atrás das Ferrari, no que foi o retorno de Schumacher à vitória, sua única do ano. A cerimônia do pódio foi tão absurda quanto a própria corrida. Organizadores avisaram pilotos que não teria hinos nacionais nem apresentações, e que os troféus seriam entregues às pressas para evitar mais vaias. Enquanto Schumacher e Barrichello levantavam seus troféus timidamente, tentando não provocar mais ira entre os torcedores, Monteiro, que não se importava com nada, comemorava efusivamente seu primeiro e único pódio na Fórmula 1, ignorando completamente o clima de tensão. Sua alegria exagerada só aumentou o descontentamento dos espectadores. Indianápolis 2005 ficará para sempre como o episódio mais vergonhoso da história da Fórmula 1. Mas quem foi realmente o responsável? A Federação Internacional de Automobilismo, a organização da corrida, a Michelin, a Ferrari, e apontando um culpado, quais seriam as consequências que teria que enfrentar? Antes de responder a essas perguntas, se você chegou até aqui é porque está gostando do vídeo, então inscreva-se. Então, quem deveria pagar por esse enorme desastre e como faria isso? Apesar de não ter sido o único envolvido, Michelin foi apontado como o principal culpado. A marca francesa falhou ao não realizar testes exaustivos nem garantir a segurança de seus pneus, o que resultou em um dos capítulos mais humilhantes do automobilismo. Michelin tentou se redimir, reembolsando o dinheiro dos ingressos aos fãs e comprando 20 mil ingressos para o Grande Prêmio do ano seguinte. Mas o dano já estava feito. Embora a corrida de 2006 tenha conseguido atrair um público decente, o interesse caiu rapidamente. Indianápolis não renovou seu contrato com a Fórmula 1 depois de 2007 e foram necessários 5 anos e uma mudança para o Circuito das Américas, em Austin, Texas, para que a Fórmula 1 voltasse aos Estados Unidos em 2012. A organização e a Federação Internacional de Automobilismo também não ficaram livres de críticas. Ambos dificultaram ao rejeitar todas as soluções apresentadas na reunião de domingo antes da corrida. Além disso, a pouca flexibilidade da Federação Internacional de Automobilismo com a regra que proibia a troca de pneus foi um obstáculo adicional para se chegar a uma solução. No entanto, mudar o traçado de uma pista ou eliminar regras de um dia para o outro era impossível sob as normas da época. A Ferrari, por sua vez, foi criticada durante anos por não apoiar nenhuma das soluções propostas. Mas mesmo que tivessem feito isso, as leis locais provavelmente teriam impedido qualquer mudança. A realidade é que a Ferrari viu uma oportunidade única de tirar vantagem sobre seus rivais e não hesitou em aproveitá-la. E embora o que aconteceu em Indianápolis em 2005 tenha sido muito impactante, não é o mais incrível que já aconteceu na história da Fórmula 1. Ao longo dos anos, a Fórmula 1 viveu momentos realmente impressionantes. Pilotos desmaiando ao empurrar o carro até a chegada, monopostos de 6 rodas, escândalos onde os pilotos bateram intencionalmente e muitos outros. Então assista a este vídeo e descubra os 50 fatos curiosos mais impressionantes da Fórmula 1.